Eu comecei a trabalhar em um projeto pessoal há pouco tempo atrás e eu decidi trazer para vocês um pouquinho de como que está sendo essa experiência e também um pouquinho das decisões arquiteturais que eu acabei tomando para construir essa plataforma. É um caso de uso relativamente simples, porém que a experiência está sendo bem da hora de construir todo esse ecossistema. Então, o caso de uso é muito simples, é uma plataforma que tem reuniões, ou você pode também chamar de eventos, e tem categorias. Então tem 3 domínios principais. Você tem o domínio de reunião, de categoria e de usuário. Uma reunião tem apenas uma categoria relacionada a ela. Uma categoria pode ter várias reuniões e também um usuário pode ficar associado a uma reunião da qual ele queira fazer parte. Então é um caso de uso bem simples. E só para explicar um pouquinho das decisões arquiteturais que eu acabei tomando nesse projeto, né? Então você tem o HTTP Client aqui, que seria o front-end. O API Gate vai ser o ponto de entrada dessa aplicação. Assim, o nosso front-end, ou o nosso cliente, ele não tem que se preocupar qual vai ser o host que ele vai ter que acessar, se vai ser do microserviço de categorias, de reuniões, de usuário. Com o API Gate, isso facilita bastante, que a gente tem apenas um endpoint. E o API Gate vai pegar essa lógica de fazer o redirecionamento de tráfego baseado na rota que o usuário esteja pedindo. Esses 2 microserviços aqui tem, na verdade esses 3, tem um conceito muito semelhante, né? Tem uma arquitetura muito semelhante. Eles têm um load balance aqui na frente para fazer o balanceamento de carga entre as réplicas que vai ter rodando dentro desse ambiente. Cada um tem seu próprio banco de dados, né? Para utilizando as melhores práticas de microserviço. Cada um tem seu próprio banco de dados, também tem um cache para salvar as informações que estão sendo mais acessadas dentro de cada um deles. E também eu estou utilizando o Prometheus junto com o Grafana para criar a observabilidade aqui desse sistema. Então cada serviço tem seus próprios componentes. Tirando o fato do users aqui, que eu decidi não criar um banco de dados de cache para ele. Então eu tenho apenas o banco de dados aqui individual que ele vai utilizar. Também a gente está utilizando o serviço de mensageria, aqui que nesse caso é o Kafka, para lidar com a comunicação assíncrona aqui do nosso ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ter alguns tipos de evento aqui dessa aplicação. Então, um usuário, ele acabou de se registrar na nossa plataforma. Esse evento de o usuário acabou de se registrar vai ser salvo dentro do nosso broker. E a gente vai ter um microserviço aqui de e-mail para poder mandar uma mensagem de boas-vindas para esse usuário. A gente também vai ter comunicação assíncrona com os nossos microserviços. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma reunião aqui que está com a categoria chamada programação. Eu, como administrador, eu vou chegar aqui nesse microserviço de categoria e vou dizer que agora esse ID que eu salvei a categoria de programação agora se chama tecnologia. Então, esse evento de que a categoria atualizou o nome vai ser salvo como uma mensagem aqui no nosso Event Broker e a gente vai ter nosso microserviço aqui de reuniões que vai ficar escutando aí a esses eventos e atualizar todos os registros do banco de dados que está sendo utilizado a categoria com aquele ID e atualizar o nome para manter os dados em sincronia. Então, essa arquitetura. Para fazer o deploy disso tudo aqui, eu vou utilizar o Kubernetes junto com o Argo CD para fazer a sincronização dos meus dados, né, dos microserviços, desculpa. E resumidamente é essa aplicação. Já está funcionando alguma parte dela, eu diria que está 60% ou 70% concluída. Então eu vou mostrar um pouquinho do código de como é que está funcionando. Como eu falei, eu estou utilizando o Argo CD para fazer o deployment dos meus microserviços. Então deixa eu até abaixar um pouquinho aqui o meu rosto, só para vocês verem melhor aqui essa tela. Então, se você não conhece nada sobre Argo CD, não se preocupe, apenas para caso de uso de simplicidade, eu vou dizer para você que isso aqui substitui a parte do CD de um pipeline, então ele que vai ser responsável por manter nossas aplicações em sync com o que a gente está pedindo, então a gente não precisa fazer o push das atualizações. Esse carinha aqui vai fazer o pull. E eu vou deixar um card aqui em cima também de um vídeo que eu criei explicando sobre o Argo CD e das estratégias de GitOps, que está bem interessante, eu recomendo que você assista. E se você também quiser um vídeo apenas para entender como que funciona o Argo CD, como montar uma instância e como criar componentes aqui dentro, deixa aqui nos comentários também que eu vou fazer um vídeo que eu gosto bastante de utilizar essa estratégia, tá certo? Então, só para explicar os componentes que eu tenho aqui, né? Eu tenho o meu App of Apps, que esse aqui é um conceito do Argo CD, que eu tenho uma aplicação que gerencia as outras aplicações. Eu tenho o meu próprio Argo CD, que ele está se auto-atualizando. Eu tenho o Kafka, que como isso aqui é desenvolvimento local, eu não quero criar um componente utilizando um Confluence, um MKS da vida, eu quero deixar as coisas simples para desenvolvimento local, então eu tenho aqui minha própria instância de Kafka rodando no Kubernetes. Eu tenho, e também por último, eu tenho meus 2 microserviços, um de categoria, como você pode ver, ele tem aqui seus próprios componentes. Eu estou utilizando o Postgres aqui para armazenar os dados, isso tudo de forma local dentro do meu Kubernetes. Eu tenho o meu pod aqui também, apenas uma réplica, que isso aqui é tudo desenvolvimento local, então não preciso de muita disponibilidade e escalabilidade também. E também eu tenho o meu microserviço aqui de reuniões, que tem basicamente a mesma estrutura, tá certo? Então, esse daqui é minha aplicação rodando. Deixa eu mostrar para você também no código como é que ela tá. E também para a gente testar um pouquinho dos endpoints, até para você ver como é que ela tá funcionando até agora. Esse daqui é o repositório que eu estou utilizando, né?
Para um caso de uso de produção, né, de um projeto que fosse de trabalho mesmo, todos os microserviços teriam que ter o seu próprio repositório no GitHub, mas nesse caso aqui, como é desenvolvimento local e é uma aplicação de teste meu, de projeto pessoal, eu criei um repositório para colocar todos os meus microserviços. Então eu tenho essa pasta aqui de microserviços, que tem o microserviço de autenticação, de categorias e de reuniões. Eu não vou navegar pelo código disso tudo aqui. Se você quiser um vídeo meu explicando como é que está funcionando esse código aqui de todos esses microserviços, deixa aqui no comentário só para ver se vocês estão interessados. Então, nessa parte aqui eu queria mostrar isso para vocês. Agora bora ver como é que o microserviço está funcionando, né? Então, só para ver se está rodando aqui, bora dar um get, só para ver se ele vai dar um success. E como vocês podem ver, ele está batendo aqui no health check. Ótimo. O meu de meetings e o meu de categorias. Esse primeiro endpoint aqui para listar todas as categorias está funcionando. Agora bora criar uma categoria, como vocês podem ver funcionou. Ele criou a categoria aqui, eu mantive as coisas da forma mais simples possível. Então essa entidade tem apenas um ID e um nome. Então se eu listar agora, ele vai listar essa categoria aqui também. Aqui é para fazer apenas um get by ID para deletar e para atualizar o nome dela. Então é uma operação de CRUD aqui bem simples. Semelhante ao de reuniões. Então bora listar aqui. Aqui é o endpoint de health. Aqui está listando todas as reuniões. E agora a gente vai criar uma reunião. Então, bora botar aqui, o nome dessa reunião vai ser ArgoCD. Bora criar uma reunião sobre isso. Qual vai ser a categoria? A categoria vai ser Programming, então a gente tem que ter esse ID dessa entidade, para a gente colocar aqui. E a data dela vai ser no dia 2023, mês 5, dia 2. Tá ótimo aqui. Bora criar essa reunião. Como vocês podem ver, criou aqui o ID, o nome, ArgoCD, o ID da categoria e o nome da categoria que ele faz um populate aqui no final das contas. A duração padrão é 60 minutos e não tem nenhum participante até agora. Então a gente também pode fazer um get aqui, um delete e um delete, as operações básicas de CRUD. Agora tem isso aqui que eu quero mostrar para vocês também, que está bem interessante. Então como vocês podem ver aqui que o nome dessa categoria é Programming. Então o que é que eu vou fazer aqui? Bora pegar esse ID dessa categoria e bora botar nesse patch aqui. Agora, ao invés de Programming, vai ser... bora botar aqui GitOps. O nome dessa categoria agora vai ser GitOps. Então, vamos dar essa requisição aqui. Beleza, funcionou. Se eu listar aqui todas as categorias, você vai ver que o ID dessa categoria é GitOps. Agora, o interessante é o seguinte. Como vocês podem ver naquela hora, quando a gente criou nossa reunião de ArgoCD, o nome da categoria dele estava Programming. E agora, nesse outro microserviço, a gente acabou de atualizar o nome dessa categoria para GitOps. Então, quando a gente listar agora o microserviço de reuniões, olha só o que vai acontecer. O nome da categoria agora virou GitOps. Então, isso é bem interessante, porque a gente utilizou uma comunicação assíncrona aqui. A gente utilizou Kafka para fazer essa operação. Então, isso aqui é bem da hora que mesmo sendo microserviços diferentes, ambientes completamente diferentes, a gente utilizou um serviço de mensageria para fazer essa alteração, né, de dados, quando um microserviço depende do dado do outro. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, mas antes de você sair desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você gosta de vídeo explicando como as coisas funcionam por detrás dos panos, né, como é que funcionam as decisões arquiteturais, como que funciona o system design das aplicações, a arquitetura em high level, e também deixa nos comentários se você quer um vídeo explicando como é que eu estou construindo os microserviços e criando todo esse ambiente, tá certo? E se você assistiu até agora, deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar a gente aqui que está desse lado, e até o próximo vídeo. Tchau!